Olá pessoal, paz e bem a todos, espero que vocês estejam muito bem com a graça de Deus. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Informação Católica. Convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Toda semana traremos novidades, informações e esclarecimentos da nossa fé. Deixe o sininho ativado para receber as notificações e ficar por dentro de toda a informação que traremos especialmente para você. Se inscreva também nos demais canais católicos. São todos excelentes canais que eu super recomendo para você. Hoje vamos falar um pouco sobre a Bíblia, este livro que é tido como sagrado por muitas pessoas. Nos dias de hoje, existe uma afirmação antibíblica, que afirma que só se deve aceitar como verdade algo que esteja escrito na Bíblia. Esta afirmação é antibíblica, justamente por não se encontrar em parte alguma da Bíblia. Também existem muitas pessoas que, procurando uma fé fácil e folgada, dizem sim à Bíblia, mas não à Igreja. Mas será isso biblicamente possível? Aliás, vamos mostrar nesse vídeo que tudo o que se encontra nas Sagradas Escrituras está lá justamente por estar de acordo com o que ensina a Igreja. Então, como posso usar uma afirmação que não se encontra na Bíblia, para aceitar somente a Bíblia e rejeitar aos ensinamentos e a interpretação da Igreja Católica, que foi justamente quem nos deu a Bíblia? Evangelho de São João, capítulo 21, versículos 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. São João conclui o último evangelho afirmando que a grande maioria das coisas que Jesus fez e ensinou não foram escritas. Portanto, se pretendemos aceitar apenas as coisas que foram escritas e que fazem parte da Bíblia, negamos diretamente todas as outras coisas que Jesus fez e ensinou durante todo o seu ministério. Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos 10 e 11. Quando se acharam a sós, os que o cercavam e os 12 indagaram dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora, tudo se lhes propõe em parábolas. Os muitos ensinamentos e explicações que Jesus deu particularmente aos apóstolos, assim como muitos outros testemunhos de seus feitos, não se encontram na Bíblia, mas foram transmitidos diretamente dos apóstolos aos seus primeiros sucessores, os bispos, e assim sucessivamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2. Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Nessa carta, São Paulo felicita os coríntios por guardarem os ensinamentos transmitidos pessoalmente por ele a essa comunidade. Esses ensinamentos não estão escritos em lugar algum. São Paulo também exortou aos tessalonicenses a conservarem a fé ensinada por ele,
seja pessoalmente ou por carta. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. Estas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. 2 São João, capítulo 1, versículo 12. Apesar de ter mais coisas que vos escrever, não o quis fazer com papel e tinta, mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Assim como São João em sua segunda carta, São Paulo escreve algumas coisas básicas, mas sempre pensando em estar pessoalmente com a comunidade para lhes dar mais explicações e poder juntos aprofundar no conhecimento da doutrina de Deus. Por esse e por muitos outros exemplos, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que a Igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade, e não a Bíblia, porque foi através da tradição escrita e oral que a Igreja recebeu diretamente dos apóstolos que surgiu a Bíblia. Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, viveu entre os anos 354 e 430. Viu surgir a Bíblia. Assim dizia: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. O primeiro cânon da Bíblia surgiu somente no final do século IV, em concílios realizados pela Igreja Católica, quase 300 anos depois dos últimos acontecimentos relatados na Bíblia. A primeira pessoa a chamá-la de Bíblia foi o bispo católico São João Crisóstomo, também no final do século IV. Foi a Igreja Católica quem definiu quais livros comporiam a Bíblia e quais tantos outros ficariam fora dela. A Igreja Católica é a única autoridade do mundo que confirma que tais livros são inspirados e também o verdadeiro autor de cada livro que contém dentro dela. Sem ela, ninguém tem como afirmar quem foram seus verdadeiros autores, quem foi que escreveu esse ou aquele livro. Apenas no século XIII, a Bíblia foi formatada em capítulos e versículos pelo arcebispo católico Santo Estevão Langton. O nome desse livro foi dado por um santo católico. Os capítulos e versículos desse livro por um arcebispo católico. Os livros só são considerados autênticos através do testemunho da Igreja Católica. Cada frase que se encontra na Bíblia só está lá, só foi aceita como divinamente inspirada por estar de acordo com os ensinamentos da Igreja Católica, e não o contrário. A Bíblia nasceu da tradição da Igreja Católica, uma vez que haviam centenas de livros circulando entre os cristãos. Foram os 3 séculos de tradição da Igreja quem discerniram quais livros comporiam a Bíblia. Por isso, a própria Bíblia ressalta a importância de guardar e de transmitir os ensinamentos recebidos pelos apóstolos, porque eles receberam muitos ensinamentos de Jesus que não estão escritos na Bíblia. Presenciaram muitos atos de Cristo que não foram relatados. Portanto, sem a tradição do magistério da Igreja Católica, a revelação divina fica totalmente comprometida, falha e incompleta. E aí, gostou do vídeo? Ficou com alguma dúvida? Deixe o like, deixe também o seu comentário. Compartilhe. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo. Amém.